numa história que você consiga ter um desfecho, um caminho bom. É muito difícil. Então isso tudo que eu falo por causa da lei, a lei não é nada disso, mas a gente tem que ter aquele sonho maior, né? Sonho maior. Essa é a foto da Amelinha. Essa fala é interessante porque ela ilustra, digamos assim, o que eu estou dizendo, quer dizer, essa questão que o Neumann coloca de uma maneira que eu acho significativa, porque o que a Amelinha está trazendo nessa fala é um pouco essa discussão de como é que eu configuro uma instituição para lidar com a violência, né? Porque uma das outras coisas que ela fala nessa entrevista é que a questão do crime não resolve necessariamente. Não adianta você condenar o agressor e não ter um atendimento decente para a mulher vítima daquela violência, né? E essa pauta não está necessariamente resolvida na emancipação econômica, no fim da exploração econômica e na prosperidade, né? O que ela está falando é, olha, eu preciso então configurar o Estado de tal maneira a fazer frente a esse problema, né? E então cada desenho institucional vai então configurar as questões sociais de uma certa forma e criar uma certa narrativa para aquelas questões, né? A gente pode pensar que cada desenho institucional, cada forma de separar os poderes e de desenhar os diversos poderes, né? É um mecanismo de escuta e de expressão das demandas sociais que tem características específicas, né? Isso fica muito claro quando a gente pensa no balcão, né? Veja, a existência do balcão em uma delegacia das mulheres cria uma certa narrativa, cria uma cena que determina o comportamento daquelas pessoas e o modo como elas articulam o seu próprio discurso. A mulher é obrigada a se levantar, falar na frente de todos, né? Se ela fosse recebida numa sala com pessoas, né, enfim, com mais privacidade, provavelmente o discurso, a narrativa e a forma de acolhimento seria completamente diferente. Então, a presença ou ausência do balcão, né, tem um reflexo, uma importância sobre o modo como aquela demanda é ouvida, a maneira como ela pode ser expressa, né, e como enfim, aquela mulher é acolhida. E se a gente pensar nas instituições como um todo, cada instituição vai então captar demandas sociais e lidar com elas de uma certa maneira, né, em função daquele desenho que pode então ser transformado em função de determinados objetivos. Aí claramente acho que, enfim, fica claro que a Amelinha não gosta daquele balcão, né? Ela queria que tivesse uma outra forma de acolhimento, né? Tanto que ela fala, nessa casa dos sonhos dela, a mulher é recebida com uma massagem, né? E não tem esse balcão. Então, cada desenho institucional serve a certos objetivos, ele tem um certo desenho, né? Para a questão específica, e isso na fala dela fica claro, né? Para a questão da violência da mulher é preciso tempo, né? O atendimento tem que ser feito com tempo, é preciso limpar a cabeça da mulher, é preciso um atendimento integral que inclua questões de saúde, de aluguel, etc, etc, né? Para outros conflitos sociais, provavelmente esse atendimento não precisa ser tão rápido, né? Eu posso ter uma instituição para tirar a carteira de identidade, eu não preciso de massagem, né? Eu posso ter um outro tipo de desenho institucional, né? Provavelmente, aí, se a gente pensar em questões mais amplas, né? Será que a forma judicial é adequada para lidar com questões matrimoniais? Será que a gente não pode pensar em outro mecanismo institucional para lidar com o casamento? Será que as questões afetivas têm que ser submetidas ao judiciário? Elas não podem ser decididas de uma outra forma em outras instituições, né? Então, esse tipo de questão e de problema, né, é que fica no centro da reflexão do Franz Neumann nesse momento histórico, e esse ensaio sobre Montesquieu deixa isso bastante claro, né?
Então, o que ele diz na essência desse ensaio é que, quer dizer, é preciso, então, quer dizer, o direito garante as condições mínimas, né, de haver dissenso, de haver a possibilidade de se disputar o conteúdo das normas, mas isso é muito pouco, né? Então é preciso que a gente crie uma sociedade democrática ativa. Ele fala que a democracia é o melhor sistema para isso, né? Para que as demandas continuem chegando às instituições e consigam transformá-las por dentro, né? É essencial então pensar como as instituições acolhem essas demandas, são transformadas por ela, né? E claro que ele pressupõe então a necessidade de se ter uma sociedade civil ativa, que enfim, leve as suas demandas, enfim essas instituições e faça com que elas se transformem constantemente, né? É claro que, veja, ele não está pressupondo que isso seja, enfim, não está dizendo de nenhuma maneira que isso existia nos Estados Unidos dessa época, muito ao contrário, né? No texto sobre liberdade política ele mostra claramente como o governo americano, quer dizer, então, por exemplo, a garantia jurídica de igualdade e de liberdade estava sendo, vamos dizer, deturpada pelo governo americano, que começou a demitir as pessoas que eram identificadas com os partidos comunistas ou que tinham simpatias pelo Partido Comunista, né? Isso era feito no contexto de uma relação de trabalho, que a princípio era uma relação privada, né? E em que ficava difícil você, enfim, no sistema americano, impor limites ao poder do governo de fazer aquela demissão. Então, a garantia jurídica não funcionou direito ali, né? Mas essa ideia dele, quer dizer, o que sai desse ensaio sobre Montesquieu é mais um ideal, digamos assim, de funcionamento democrático que permitiria, então, que o Estado de Direito desenvolvesse esse potencial emancipatório que traz embutido aí, né? Enfim, que ele traz embutido nessa forma básica, né, enfim, da qual eu já falei várias vezes aqui, que é a separação entre sociedade e Estado e a possibilidade de que a sociedade controle a produção de normas e controle quem está no poder e dispute o conteúdo das normas jurídicas.